Olá, e o Rodrigo, que é arquiteto de sistemas sênior, me faz uma pergunta desafiadora. E o Rodrigo me pergunta: como vocês mediriam a proficiência de um profissional de tecnologia sem fazer perguntas que geralmente só são usadas em entrevistas e não no dia a dia do candidato? Rodrigo, excelente pergunta. Primeiro, para um profissional de recursos humanos da área de recrutamento e seleção fazer uma entrevista com um profissional de tecnologia, ele primeiro precisa ter bastante experiência nessa área, entender muito bem o que são os sistemas, o que são as linguagens, como é o dia a dia desse profissional. Então, eu acredito que a primeira estratégia seria o profissional de recrutamento e seleção entender e conhecer o que é o dia a dia desse profissional, entender quais são as atividades que ele tem que fazer. É claro, o que acontece geralmente em empresas de tecnologia é fazer uma entrevista muito baseada na questão técnica. Então, utiliza-se, por exemplo, teste técnico para entender essa proficiência que você comenta. Só que a gente sabe que não é só o lado técnico. Hoje em dia, um profissional de tecnologia, outros também, mas eu acredito que especialmente de tecnologia, ele tem que ser um consultor. Então, entender a parte técnica com um teste, por exemplo, pode ser bem interessante e pode ajudar muito a entender a carreira e entender a experiência desse profissional. Mas também, esta competência de ser consultivo vai ser importante para este processo. Tá legal? Outras coisas que eu penso aí. Eu sei que hoje em dia existem entrevistas pré-moldadas e cada empresa precisa encontrar a sua forma de fazer entrevista porque cada empresa tem os seus valores. E medir os seus valores numa entrevista é muito importante para entender o quanto que você, como candidato, como profissional, vai ser aderente ao dia a dia dessa organização. E existem alguns tipos de pergunta, que são as perguntas comportamentais ou por competências, que ajudam muito neste processo. De que forma? São perguntas elaboradas com um exemplo, com uma situação do dia a dia. Então, o profissional que vai entrevistar, fazer uma pergunta que remeta ao dia a dia desse profissional dentro dessa empresa, com essa atividade, ou até mesmo com o cliente em que ele vai atuar, pode ajudar muito a entender quem você é e se você e o seu perfil estão aderentes a esta oportunidade. Tá legal? Então eu acredito que são esses aspectos: a formação e a preparação do profissional de recrutamento e seleção em fazer perguntas que tenham a ver com o seu dia a dia, porque conhece esse dia a dia, ter testes técnicos que ajudem a entender a sua proficiência e também fazer perguntas que remetam ao dia a dia e com isso entender a forma como você lida. Tá legal? Muito obrigado, Rodrigo, e espero ter te ajudado nessa pergunta. Até mais.